Amém, irmãos? Vamos dar início ao nosso culto. Salmo de número 23. Quem pode ficar de pé, fica de pé. Salmo de número 23. Diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Me conduz em águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois está comigo. A tua vara e o teu cajado me protege. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? O salmista aqui, ele expressa o seu amor ao Senhor, dizendo que nada vai ter falta. E eu gosto muito desse versículo 5, quando diz que o Senhor nos honra. Então, o Senhor que tem cuidado de nós, o Senhor que tem nos abençoado, o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, mesmo nós não merecendo, e o Senhor está cuidando de cada um de nós. Feche seus olhos, vamos orar, agradecer a presença do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, te adoro, te bendigo, Senhor. Te agradeço de todo o coração, Pai, o privilégio de estarmos juntos aqui. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos da P4, pastor Daniel e todos que estão com ele, a Débora, a Carol, nossa irmã missionária. Senhor, em nome de Jesus, que nessa manhã nós possamos te cultuar, Pai. Que nessa manhã nós possamos falar contigo. Que nessa manhã o Senhor possa inclinar o seu ouvido para nós, como o Senhor sempre faz. Tomamos posse dessa palavra que diz que o Senhor nos honra. Senhor, obrigado por aqueles que já chegaram. Pai, aqueles que estão a caminho ainda, que o Senhor os abençoe, não deixe que ninguém se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Senhor, os irmãos que estão chegando. Senhor, que façamos cada dia mais tudo para a honra e glória do teu nome, Pai. Eu tenho certeza que a tua presença está conosco. E nós, então, estamos te entregando tudo que temos, tudo que somos nessa manhã. E realmente queremos te glorificar com o nosso louvor, com a nossa adoração. E, Senhor, eu peço, Pai, especificamente também pelas famílias que estão com Covid, que estão ali se resguardando, Senhor. A família do Lucas, a família do Marcelo, a família do Ricardo Drigala também, Senhor, ali. O seu cunhado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que eles possam se restabelecer, que eles possam ali ser cuidados por Ti, que eles possam ver a Tua mão poderosa sendo estendida sobre a vida deles, que eles possam ser curados, Pai, e possam testemunhar que em meio de toda essa situação, o Senhor esteve junto com eles, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te entregamos tudo nessa manhã, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diz... Amém. Dá uma salva de palmas, Senhor Jesus. Rendido eu estou, Pai, e eu me entrego totalmente a Ti, Jesus. Nós queremos nos entregar a Ti nesta manhã, Jesus. Libera, Senhor, o Teu poder. Nós sabemos, Pai, que existe muito mais. Que existe muito mais para nós. Aleluia. 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 Será que você pode aplaudir ao Senhor Jesus nesta manhã? Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia.
Podeis vos sentar. Nós vamos para o momento da palavra. O Espírito Santo tem muito a falar conosco nesta manhã e nós adoramos a Ele. Amém. Irmãos, nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que está acontecendo. Nós, essa semana, viemos aqui, eu, Carlão mais do que eu, conseguimos já trocar uma parte do som, não sei se os irmãos perceberam, que as caixinhas que estão em cima diminuíram, estão muito melhores. Nós já estamos com a mesa nova operando, já deu uma diferença tremenda no som. Eu pedi o celular para ele porque a mesa é operada através do celular e a gente está, né, você pode ver ali que não tem como a outra nossa mesa antiga tinha. E a gente está se acostumando, os tempos vão avançando, a tecnologia vai avançando, a gente apanha um pouquinho, mas a gente chega lá, amém? E é maravilhoso isso tudo que está acontecendo. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19. Eu compartilhei com o Rubão o texto de Lucas, no capítulo 23, no verso 46, porém, nós vamos ler o capítulo 19, o verso 30 de João, a partir do verso 28, na verdade, no capítulo 19, porque são evangelhos, eu nunca lembro a palavra, o Rubão vai me lembrar agora, se eu estiver errado ele vai me corrigir, né? É bom isso quando o pastor e sogro está olhando você ministrar, porque ele pode te ajudar um pouquinho às vezes, não é verdade? Evangelhos sinóticos, isso, são evangelhos sinóticos, ou seja, eles tratam sobre a vida de Jesus, mas em todos eles tem passagens semelhantes. E essa passagem do Evangelho de João, ela é semelhante à passagem do Evangelho de Lucas. Uma passagem que fala sobre a morte de Jesus. Tem um subtítulo aqui na minha Bíblia, eu estou lendo na versão NVI, e diz a morte de Jesus, o subtítulo. Todos acharam? Antes de lermos, gostaria que você fechasse seus olhos. Vamos entregar este momento ao Senhor, amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este dia. É maravilhoso sentir a presença do Teu Espírito Santo, o nosso Deus, o Espírito Santo. E Pai, é maravilhoso estar aqui com os meus irmãos na Tua casa, podendo Te louvar, Te adorar, engrandecer o Teu nome. Neste momento, Senhor, eu Te peço que o Senhor leve cativo ao Senhor os nossos corações, as nossas mentes, os nossos ouvidos, para que estejamos completamente ligados ao Senhor e para que Teu Espírito Santo possa penetrar com a Tua palavra nas nossas vidas. Que não seja eu aqui, Pai, que seja o Teu Espírito Santo ministrando a Tua palavra. Usa a minha vida, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Uma só palavra. Essa palavra eu compartilhei com o Rubão, até a Jéssica brincou comigo. Você vai falar sobre essa palavra, porque a gente brincava muito às vezes. Existe uma música de um ministério de louvor que usa este termo, que é uma expressão grega, que é tetelestai. Tetelestai significa estar consumado. Eu gostaria de ler essa passagem com os irmãos, para entender o que o Senhor está falando do estar consumado, desta palavra tetelestai, qual é o significado que ela tem para mim e para a sua vida nesta manhã. Amém? Algo maravilhoso o Senhor Jesus quer falar conosco. Vamos ler. João 19, a partir do 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela,
colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Obrigado, Mar. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Amém? Vamos ler de novo? Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Irmãos, a primeira coisa que eu me lembrei, quando eu estava lendo essa passagem, sobre a morte de Jesus, eu comecei a pensar o quanto realmente nós somos amados. E eu vou ficar falando isso muito hoje. Desculpa se vai parecer repetitivo, mas o Espírito Santo quer que nós entendamos isso. O Espírito Santo quer que nós entendamos o quanto nós somos amados. Nós precisamos entender isso, porque entendendo o quanto somos amados, nós começamos a amar ao Senhor verdadeiramente. Nós começamos a amar ao Senhor com tudo que somos, com tudo que temos, com tudo que fazemos. Será que dá para entender isso? É algo muito profundo. Para que você entenda um pouco desse amor, eu estava vendo outro dia um estudo de um irmão, que ele é arqueólogo, acho que os irmãos conhecem ele. E ele fala muito, ele vai a Israel e ele fala muito nos lugares onde ele vai, sobre os acontecimentos bíblicos naquela época, diante do lugar que ele está. O pastor Luciano Subirá fez isso recentemente, através de um estudo do Sermão na Montanha também, uma bênção. Incentivo você a fazer. Ele ia a Israel e falava ali nos lugares onde ele estava e falava sobre o Sermão na Montanha. Isso é maravilhoso. Eu, em nome de Jesus, antes de conhecer a Jerusalém Celestial, que um dia nós conheceremos, amém? Você crê nisso? Eu quero conhecer Jerusalém aqui também. Eu quero ir a Israel, eu tenho um sonho disso, né? E eu sei que um dia a gente pode chegar lá. E algo muito interessante dessa passagem, eu não sei se os irmãos sabem para que era usado o vinagre dentro de um balde naquela época. Os irmãos já viram esse estudo? Os irmãos sabem para que era usado isso? Existiam banheiros romanos que eram comunitários naquela época. Os banheiros eram todos assim. Então, um cidadão romano, ele chegava até este banheiro, ele fazia as suas necessidades, e ao lado de onde ele fez da latrina ali, das coisas, tinha um balde com vinagre e uma esponja dentro. E ele pegava um caniço, que era algo pontudo, e ele pegava essa esponja, molhava no vinagre e era o papel higiênico. Os irmãos conseguem entender um pouquinho do que Jesus passou na cruz, por mim e por você? E se nós não entendemos o quão grande é esse amor por nós, eu acho que a gente precisa rever os nossos conceitos. A Bíblia diz que Jesus teve sede e um soldado romano pegou um caniço, molhou na esponja, nesta esponja que era usada para limpar as necessidades, e colocou na boca de Jesus. É algo muito sério isso, irmãos. A partir daí, o Senhor Jesus disse: está consumado. Essa expressão grega, tetelestai, foi a última ou a penúltima palavra falada por Jesus antes da sua morte. A gente não tem informações suficientes para ter certeza da sequência das últimas duas palavras. Porque em Lucas, no capítulo 23, no verso 46, Jesus
diz uma outra expressão que é alusão à mesma. O Senhor Jesus em Lucas, ele diz, Lucas retrata dessa maneira, ele diz assim: em suas mãos eu entrego o meu espírito. Não há relatos suficientes para saber se essas duas são expressões iguais ou se ele disse isso primeiro e depois está consumado. Mas o que nós temos que entender é que isso foi dito na cruz. Amém? Jesus escolheu uma palavra que ela é cheia de significado, apropriado para o momento do seu sacrifício pelo pecado dos homens. Sabe, irmãos, pesquisadores têm encontrado esta mesma palavra em situações no mundo romano completamente diferentes da época de Jesus. Então havia vários significados para essa mesma palavra. Jesus, em toda a sua eternidade, em todo o seu conhecimento, em toda a sua sabedoria, ele sabia a palavra certa para usar naquele momento, para nos livrar de várias sentenças diferentes. Olha o quão profundo isso é. E muitas vezes nós estamos lendo a palavra de Deus e não prestamos atenção na profundidade que aquele livro tem. Na profundidade que a revelação do Espírito Santo traz para nós. Eu estava vendo um vídeo esta semana. Está numa moda agora tremenda. Eu acho que eu estou pensando, acho que eu vou fazer isso com o Rubão, para ver se a gente... Seria legal. Vou pensar nisso, Rubão. O que você acha? O Rubão já é influencer, gente. Ele já é digital influencer, não sei se vocês sabem. Mas está numa moda gigantesca agora de ter o tal do podcast. Nunca teve tanto podcast, não é verdade? Antes era o vídeo de vlog, que o cara mostrava a vida dele. Aí depois veio games, isso falando daquela plataforma que é branca e vermelha, que a gente não pode ficar falando o nome aqui, né? Os irmãos sabem do que eu estou falando. E agora está numa moda de podcast. E eu estava assistindo um podcast aonde um rapaz da internet, ele fala o quanto ele se sentiu amado por Cristo. Olha só que maravilhoso. Para duas pessoas que, na minha opinião, estão completamente distantes do Evangelho de Cristo. Ele pôde se colocar ali naquela cadeira e falar a verdade de Cristo para aquelas duas pessoas, para aqueles dois jovens. É um dos podcasts mais famosos que tem. Acho que os irmãos, não sei se acompanham isso. E aí o cara pergunta para ele assim, fala... Cara, como que aconteceu esse negócio de você se converter? Você não era ateu? E ele vira para esses dois e fala assim, sim, eu era. Sabe por que eu comecei a ler a Bíblia? Ele fala para o cara. Alguém da minha família, por isso eu digo, se você conhece alguém, parente seu, ou algum amigo que não conhece a Jesus e você ora todos os dias, parece que não há diferença na vida daquela pessoa. Mas eu te digo uma coisa, continue orando. Continue falando de Cristo para ela. Continue falando, não desista. Porque uma hora, e não é na sua hora, não é na hora nem daquela pessoa, é na hora que Deus quer fazer, Ele faz a mudança. E ele falou assim, eu tinha um parente, esse parente falava muito da palavra para mim. E cara, ele ficava sendo aquele... Como eu digo às vezes, sendo aquele crentelho, sabe o crentelho? Conhece o crentelho, Caleb? Aquele crente chato, né? Que fica em cima, mas tem uma característica boa no crentelho, porque ele é mais crente que muita gente, muitas vezes. E ele não para de anunciar o Evangelho. Sabe por que nós não devemos parar de anunciar o Evangelho, irmãos? Porque é algo maravilhoso que o Senhor está fazendo na nossa vida. É o quanto nós somos amados. Se você se sente amado assim, não há outra maneira de viver a não ser anunciando o Evangelho de Jesus em tudo que você fizer, por onde você andar, em tudo que você falar, nas suas atitudes. Nós temos, nas nossas atitudes, que anunciar o Evangelho de Cristo, tempo e fora de tempo.
Essa é a missão que o Senhor Jesus quer para a sua, para a minha vida. Sabe, jovem, quando você desceu as águas do batismo na semana passada, houve festa nos céus, mas no mesmo momento Jesus entregou uma missão na sua mão. Olha, jovem, seja porta-voz do meu evangelho onde você estiver, com a sua voz, com as suas atitudes. Nós, quando nos entregamos a Jesus, nós recebemos esse hardware, esse software na nossa mente, que nós precisamos anunciar o evangelho. O problema é que às vezes a gente quer fazer as nossas coisas, não é verdade? E aí nós começamos a deixar de entender o quanto nós somos amados por Cristo. Faz sentido o que eu estou querendo dizer, irmãos? E ele estava falando assim, olha, esse parente não parava de falar de Jesus para mim, cara. Sabe o que eu fiz? Eu peguei a Bíblia e fui ler. E ele falou assim, eu li a Bíblia para refutar ele. Só que aí a Bíblia me pegou, cara. Ele falou no mesmo momento que eu comecei a querer refutar ele, a Bíblia me bateu. Ele falou, eu não consegui, eu só apanhei. Jesus transformou a minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque uma pessoa sem a presença do Espírito Santo, quando ela lê a palavra de Deus, é apenas mais um livro. Quem revela é o Espírito Santo. Não é o nosso intelecto, não é a nossa inteligência. A sabedoria humana perante a sabedoria de Deus é nada. Não importa quantos estudos você tenha. E eu tenho certeza, como ele falou, e eu vi no olhar daquele rapaz, ele falou assim, cara, quando eu comecei a ler, eu fui impactado. O que aconteceu naquela hora? O Espírito Santo invadiu a vida dele. Irmãos, há profundidade na palavra de Deus e nós precisamos entender essa profundidade. Outro testemunho da palavra de Deus é do meu pai. O meu pai aceitou a Jesus lendo a Bíblia para o meu avô. E eu acho isso maravilhoso, irmãos, porque todas as vezes que meu pai chegava na casa do meu avô, seu José Roseno, um homem de Deus, eu costumo sempre falar do testemunho do meu avô, porque toda vez que ele ia para a igreja, ele saía a pé da casa dele, ia até a igreja, e não havia um dia só que ele não chegava com ao menos 4 almas para Jesus na igreja. Porque ele parava para anunciar o evangelho no ponto de ônibus. Ele ia anunciando o evangelho por onde ele ia, 80 e poucos anos já. E aí meu pai chegava lá para visitar a minha mãe, lá na zona leste de São Paulo. E meu pai era muito bem de vida naquela época. Era gerente do Hot Shack. Quem é que lembra do BCN? Quem é dessa época? Eu não sei, eu só sei por causa das histórias. BCN, Hot Shack. Meu pai era gerente do Hot Shack. E o meu avô, irmãos, ele usou uma estratégia maravilhosa para anunciar o evangelho para o meu pai. Sabe por quê? Toda vez que meu pai chegava lá, ele falava, seu moço, vem aqui um pouquinho. Você pode ler essa passagem aqui da Bíblia para mim? Que eu não estou conseguindo enxergar, meu irmão. Meu avô enxergava bem pra danado. Pra caramba. Ele enxergava muito bem. Sabe o que era isso? Estratégia. Ele estava fazendo meu pai ler, para o meu pai ser impactado pelo Espírito Santo de Deus naquele momento. E meu pai começava a ler a Bíblia para ele. E aí terminava o meu pai de ler, ele falava, você entendeu? Você está entendendo o que está escrito aí? Meu pai, sim. Meu pai, aqueles baianos, né? O Espírito Santo de Deus transformou a vida do meu pai, transformando ele num evangelista. Isso foi maravilhoso. Então, irmãos, que nós possamos entender a partir de hoje, que há muito mais profundidade na palavra de Deus do que nós imaginamos. Se você tem um papel aí, eu gostaria, ou se você pode anotar no seu celular, tanto faz. Há 3 significados do porquê Jesus escolheu esta palavra, tetelestai, está consumado, do porquê Jesus disse isso na Bíblia. Na cruz, perdão. O primeiro significado, o primeiro sentido que essa palavra tem é de pago. Quando nós vamos
a algum lugar, pagar uma conta, ou se você está muitas vezes... Hoje em dia, quando você paga a conta, não é tanto assim, mas quando você vai, muitas vezes, comer num restaurante, por exemplo, ou você vai adquirir alguma coisa, ou você vai numa assistência técnica, que eu sei que usa esse sistema muitas vezes ainda, que você chega e paga aquele serviço, o que a pessoa faz? Ela chancela, ela carimba, ela não põe um carimbo assim escrito, pago. Ela faz isso. A palavra que Jesus falou na cruz foi usada em comprovante de que foi pago. A dívida minha, sua, na cruz naquele momento. O que Jesus estava querendo dizer, Ricardo, tá pago, cara. Foi por você. Lucas, tá pago. Tá pago. Eu paguei a sua dívida. A partir do momento, irmãos, que nós voltamos a Gênesis e vemos Adão e Eva pecando, quando eles saíram do Éden, eles entraram em dívida com o Pai. O Senhor Jesus veio como propiciação de sacrifício máximo para que toda essa dívida fosse apagada. Da cruz para trás, da cruz para frente, toda a dívida foi paga. Os irmãos estão conseguindo entender o quanto você é amado? No seu sacrifício, Jesus pagou a dívida do nosso pecado, que foi salientado pela lei dada no Monte Sinai. A lei mostrou a incapacidade do homem de obedecer a Deus. Por isso que a graça veio. A graça nos possibilita a obedecer a lei que o Senhor deu. Por isso, irmãos, que nós precisamos entender que, muitas vezes, nós vemos algumas coisas, algum tipo de evangelho perigoso sendo pregado nos dias de hoje. Não sei se os irmãos já ouviram falar sobre isso, sobre hipergraça. Não importa o que você fizer, não importa, viva uma vida de pecados, porque sempre vai ter a graça para você voltar depois. Não é isso. A graça nos possibilita obedecer a lei que o Senhor deixou para nós. Irmãos, nós sabemos que foi quebrado muitas coisas na cruz. Muitas coisas da lei foram quebradas. Mas quando nós olhamos para Mateus, no capítulo 6, 7 e 8, em que Jesus está falando ali, no Sermão na Montanha, ele atualiza toda a lei. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Quando o mandamento fala de adultério, ele fala que o adultério é só tomar uma mulher que não é sua para si, e cometer ali um ato sexual com aquela mulher. Jesus vem e diz assim, foi dito isso, porém eu vos digo, que se você olhar, você já está adulterando. Ou seja, Jesus atualizou a lei. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Jesus era rabi. Ele era um mestre. Aonde, Lucas, como é que você está dizendo isso? Cara, é isso mesmo, porque quando você olha para Jesus, quando ele era jovem, aonde que José e Maria encontraram Jesus? Discutindo a lei. Ele estava ali. Ele era um rabi. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando o Senhor Jesus foi na cruz, uma troca de sacerdócio. Jesus é o nosso supremo e sumo sacerdote. É Ele. Ele cancelou coisas que haviam no costume judeu. Mas Ele atualizou uma lei para nós que devemos continuar obedecendo através da palavra de Deus, que é possível obedecer através da graça. Qual é essa lei, irmãos? Quando você lê na palavra de Deus, Jesus ele não fala assim, nos evangelhos.
Um novo mandamento vos dou. Não é isso que Jesus fala? Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ao teu irmão, ao teu próximo como a ti mesmo. É um mandamento. O que é um mandamento? É uma lei. Que nós podemos segui-la e cumpri-la através da graça de Deus. Paulo explicou em Colossenses 2, no capítulo 2, no verso 13 e 14, você não precisa abrir, é assim. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida. Havia um escrito de dívida. Sabe quando você fica com o nome no Serasa? É terrível isso, né, gente? Mas é exatamente isso, é um escrito de dívida. É isso que o Senhor Jesus cancelou. Nosso nome estava sujo no livro da vida. Através do sangue de Jesus a gente conseguiu limpar ele. Glória a Deus. Você pode dizer um amém aí? Isso é motivo de alegria, irmãos. Amém? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, encravando na cruz. Paulo está falando da incapacidade que a lei tinha de fazer o homem obedecê-la. É isso que Paulo está falando. O segundo sentido que nós podemos encontrar nessa palavra que o Senhor declarou na cruz do Calvário é sentença executada. Houve uma sentença executada ali naquele local. O que é uma sentença executada, irmãos? Quando você está assistindo um filme, eu nunca fui, e pretendo nunca ir num tribunal. Mas quando o juiz ele sentencia alguma coisa, ele bate um martelo. Não é isso que ele faz? Ele não precisa usar uma palavra, ele só culpado, inocente, não é isso? Uma sentença executada. Esse é o outro uso da mesma palavra no mundo antigo. Foi parte de soldados incumbidos com a aplicação de penalidades legais. Então, quando um soldado romano chegava diante de uma pessoa que estava cometendo um crime, ele declarava essa palavra: Tetelestai, está consumado. Quando executavam as sentenças decretadas, escreviam a palavra Tetelestai. Esse sentido também se aplica perfeitamente a Jesus, irmãos. O Senhor Jesus assumiu o lugar de criminosos que mereciam a morte pelos seus pecados. Quem são esses criminosos? Eu vou levantar minha mão, se você quiser me acompanhar também. O Senhor Jesus, essa sentença que era aplicada a nós, por Deus, o justo juiz, foi tomada por Jesus na cruz do Calvário. Ele levou essa sentença por nós. Glória a Deus. Agradeça a Cristo por isso, porque o nosso destino, irmãos, era o inferno. O Rubão gosta muito de dizer, eu vou falar algo para os irmãos que eu descobri esses dias, eu não sabia. Eu descobri esses dias lendo a palavra de Deus, para que os irmãos entendam, molhou tudo o controle aqui, Jesus. Que os irmãos entendam qual é o sentido da profundidade da palavra de Deus. O pior do inferno, irmãos, não é se ele é quente ou frio. O Rubão sempre fala isso, porque se chegar lá no Alasca e falar para os caras que o inferno é quente, eles vão falar, porra, é nóis. Mó friaca aqui, vamos para lá. Né? Então eu vou para o inferno, então, porque é quente. Né? Você chegar lá na Arizona, que não sei se os irmãos sabem, mas no estado da Arizona, nos Estados Unidos, o pneu chega a derreter do carro. Né? De tão quente que é. Se você falar que é frio o inferno, que é geladinho, que tem ar-condicionado, eles vão querer ir para lá. Entende o sentido que a gente está dizendo?
O pior do inferno é a eternidade sem Cristo, irmãos. Mas sabe algo que eu descobri, lendo a palavra de Deus, que eu falei assim, Espírito Santo, obrigado por essa revelação. Quando nós lemos a passagem que Jesus chega até o endemoniado de Gadara ali, ele fala, esse endemoniado, esses demônios olham para ele e falam assim, o que você está fazendo aqui, Nazareno? Você veio nos atormentar antes da hora? Olha só que interessante. Sabe por quê, irmãos? Jesus, ele é um atormentador de demônios. Sabe quem que atormenta o sofrimento do inferno? Jesus. Já parou para pensar nisso? Eu estou de boa, eu não quero passar por isso mesmo. Quero ir para a glória, viver na graça de Jesus. Abraçar o Mestre. Que eu não quero ficar sendo atormentado por Cristo, não. Olha só, irmãos, a profundidade da palavra de Deus. Então, quando nós lemos que Jesus levou por nós na cruz uma sentença que era para nós, nós temos que fazer um júbilo ao Senhor. Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus, porque era para mim isso. Através do teu sacrifício agora eu posso ir para os céus, eu posso ir para a glória celestial. Pedro diz que Jesus sofreu em nosso lugar, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, por suas feridas, fomos sarados. Isaías diz isso, no capítulo 53, no verso 5, antes de Cristo Jesus. Isaías era um profeta messiânico, ele disse, e por suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías, no capítulo 53, no verso 5. E aqui, 1 Pedro 2, 21 e 24, diz a mesma coisa. Olha que linda a palavra de Deus, irmãos. E o último sentido, para encerrarmos. O último sentido desta palavra é vitória. Mais um sentido da palavra tetelestai que se aplica perfeitamente quando ouvimos essa palavra da boca de Jesus na cruz. Os soldados, quando nós sabemos que Roma foi um império enorme na época. E todas as vezes que os soldados ganhavam batalha, eles gritavam, tetelestai, vitória, nós ganhamos, essa foi nossa. Era um grito de triunfo. Com certeza Jesus ganhou o direito de gritar sobre a vitória, sobre a sua vitória. Quando Ele morreu como sacrifício perfeito, Ele venceu o pecado, Ele ganhou a guerra contra o adversário, contra a morte. Quando ressuscitou 3 dias depois, Ele gritou, tetelestai, está consumado, a vitória é nossa. A tradução comum, está consumado, comunica bem o sentido dessa palavra. Ela inclui os diversos aspectos da consumação da missão messiânica de Jesus. Jesus, Ele completou a carreira que lhe foi proposta, irmãos. Ele cumpriu o propósito. Tragada foi a morte pela vida. Jesus venceu a morte. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos isso, Jesus venceu a morte de quem, irmãos? A morte dele. A nossa morte nós venceremos no dia em que a trombeta soará e nós subiremos com o Pai. Esse dia nós venceremos a nossa morte. Porque Jesus venceu a morte lá atrás. Glória a Deus! Será que você pode dar um glória a Deus bem forte por isso? Aleluia! Em referência aos profetas, centenas de profetas do Antigo Testamento, Jesus completou a sua missão. Poucos dias depois, irmãos, Ele explicou este fato para os apóstolos. A seguir, Jesus lhes disse, são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, os profetas e nos salmos. Jesus disse isso aos apóstolos. Então lhes abriu o entendimento e compreenderam as Escrituras. E lhes disse assim, está escrito que o Cristo
havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Isso está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso 44 e 48. Vitória. Quando se trata do papel da lei, de mostrar para o homem o problema do pecado, para abrir acesso ao perdão e à reconciliação, Jesus cumpriu o seu propósito, porque a lei era incapaz de fazer isso, irmãos. A lei era incapaz de mostrar ao homem isso, acesso ao perdão. Como que era o acesso ao perdão que eles tinham na lei, irmãos? Eles tinham que sacrificar. Não era assim? Eles iam até o templo, sacrificavam um animal, faziam um altar e tudo. Era assim que eles eram perdoados no Antigo Testamento. O que Jesus fez? A Bíblia diz, e quando o Senhor Jesus gritou isso, tetelestai, e quando Ele entregou o seu Espírito, a palavra de Deus diz logo após ali, que o véu do templo foi rasgado, por qual sentido? De alto a baixo. Quem que rasgou? Foram os anjos, foi o próprio Jesus que rasgou, dando a você, a mim, livre acesso, para ir para os pés de Jesus, a hora que você necessitar, você tem livre acesso, para dobrar os seus joelhos e falar assim, Senhor, eu pequei, e Ele vai te perdoar, com a graça que alcança. Porém Ele diz, vá e não peques mais. Não é isso? Que Jesus disse para aquela mulher que ia ser apedrejada, pega em adultério. Nós temos que ficar firmes, irmãos, pela graça. Romanos, Paulo explicou que a lei identificou o problema do pecado, mas não trouxe a justificação. Irmãos, o livro de Romanos é completo sobre Paulo explicando a velha e a nova natureza. E Paulo é maravilhoso, eu gosto muito. Gosto muito das cartas de Paulo. Eu estava conversando com o Rubão esses dias, porque todas as cartas que lemos, livros que nós lemos na Bíblia, na palavra de Deus, você vê que aquelas pessoas elas têm pensamentos lineares. Então ela tem um começo e ela tem um fim. Paulo não. Paulo, quando ele começa a explicar uma coisa, você lê a carta de Paulo, ele começa assim, ó. Ele faz uma espiral. Mas no final, ele te entrega todo o contexto, através do Espírito Santo de Deus, de tudo aquilo que ele te dizer. E o livro de Romanos é muito completo, falando sobre a velha natureza e a nova natureza, sobre a lei, sobre a graça. Leia o livro de Romanos, irmãos. O pastor Luciano Subirá, eu comentei isso com o Rubão, outro dia ele falou, achei engraçado ele falar isso. Ele falou assim, uma vez eu estava assistindo uma pregação de uma irmã, que ela falou que ela precisou ler 30 vezes o livro de Romanos para entender. Ele falou, cara, eu já tinha lido 50. E toda vez que eu lia, eu marcava um quadradinho. Para entender o que Paulo estava querendo dizer naquele livro. E é exatamente isso. A promessa da justificação foi cumprida em Cristo. Você foi justificado pelo sangue de Jesus. Jesus cumpriu, completou o que faltava na lei. Porque o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. Irmãos, para encerrar. Gostaria de chamar... Cadê o Carlão? Chega aí, pai. Vem aqui, Carlos, André. Só a Fernanda te chama assim, né? Carlos André. Jesus falou isso, irmãos. Sabe por que ele declarou isso na cruz? Porque Ele te ama muito. Ele usou a palavra certa para te livrar da dívida que era eterna. Te livrar da sentença que era certa. E declarar a vitória sobre a minha e sobre a sua vida. Você crê nisso? Está consumado. Eu gostaria só de cantar um refrão.
Rubão, quem vai ministrar a ceia hoje? É você mesmo, então já pode vir vindo aqui, por favor. Eu gostaria de cantar o refrão de uma música que nós cantamos durante a ministração do louvor, para encerrarmos esse momento. Você pode fechar os seus olhos e cantar isso com a gente. Cante junto. Não fique com sua boca calada. Cante assim: maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Para sempre eu canto o que fizeste a mim. Já que você pode cantar mais uma vez. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Para sempre eu canto o que fizeste a mim. Aplauda o Senhor nesta manhã por essa vitória que foi conquistada por mim e por você na cruz do Calvário. Aleluia! Ô, glória! Você entendeu o quanto Deus te ama? Como o Lucas falou do podcast, assista o podcast P4Cast de 2 semanas atrás, você vai ouvir o pastor Daniel falando que amor é esse. Eu escutando essa semana a mensagem dele e tem tudo a ver com o que você falou aqui. Deus nos ama, Deus cuida de nós, Deus quer cuidar de você. E às vezes você chegou aqui e você não tem esse sentimento do cuidado, né? Você ouviu, por exemplo, o testemunho da Marina, minha filha, né? Como é difícil para o pastor ouvir a filha do pastor testemunhando a sua incapacidade humana de cuidar da sua própria família. E aí o Espírito Santo ministra o nosso coração, dizendo que quem cuida é Ele mesmo, né? E eu gosto muito de um texto do Salmo de número 25, que fala sobre o inverso do que nós fomos ministrados aqui. E talvez você tenha, por mais que já tenha ouvido falar do amor, como a Marina testemunhou e como outros poderiam testemunhar, talvez você que está aqui essa manhã esteja como o salmista disse no Salmo 25. No versículo 16 ele diz assim: volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. Talvez você que está aqui nessa manhã, e eu espero muito que não seja você, mas se Deus trouxe essa palavra, talvez seja você. O salmista, ele estava sozinho nos campos, apenas cuidando de ovelhas, e alguns predadores ocasionalmente que chegavam àquele lugar. E não seria a única vez dele estar ali. Em vários momentos da sua vida, ele se encontrou assim. Mas ele, nessa declaração, ele diz: estou sozinho e aflito. Então, por mais que você seja ministrado sobre o amor de Deus,
tem algo muito interessante que nós não compreendemos. O salmista também sabia do amor de Deus. O salmista também conhecia Deus. O salmista também já tinha tido um encontro com Deus, que é o seu caso hoje. Mas o salmista declara: estou sozinho e aflito. E é a declaração da Marina, é essa declaração do salmista: estou sozinho ou estou sozinha e aflita. Talvez seja a sua declaração também hoje aqui. Ouviu tanto do amor de Deus, mas aí dentro de você, você está se sentindo sozinha ou sozinho, e você está aflito com toda essa situação. Eu converso com muitas pessoas, e eu olho dentro dos seus olhos, eu vejo isso. A solidão e a aflição. E eu gosto muito de dizer para as pessoas isso: você não está sozinha, ou você não está sozinho, porque é esse sentimento que nos afasta de entender todo o amor de Deus, todo o tetelestai, que é melhor dizer está consumado. Então, quando você se sente sozinho, aflito, você não entende o que foi pago pela sua vida, você não entende a sentença que foi executada no seu lugar, e aí você também não entende a vitória. Por quê? Porque como salmista, muitas vezes você se sente sozinho e aflito. Essa manhã Deus te trouxe aqui para que você possa fazer o inverso disso. Já que você escutou tudo sobre o amor de Deus, que você possa fazer o inverso. No mesmo salmo, Davi, após fazer a declaração, Salmo 25, versículo 16, após ele declarar que está sozinho e aflito, ele declara lá no versículo 21 que a solidão não ia desanimar ele. Por quê? Porque ele diz assim, ó: em ti ponho a minha esperança. Então, mais que eu me sinta só e aflito com a minha vida, depois de ouvir tudo que Deus falou comigo nessa manhã sobre o amor dele, eu declaro: em ti eu coloco a minha esperança. Amém? A nossa esperança está no Senhor. E mesmo que esse sentimento esteja aí com você, porque você não é o primeiro e nem será o último, mas ele diz, e depois eles estão à disposição para falar sobre isso também, se você quiser conhecer o local. É aqui no Rio Acima, amém? Pertinho da casa da nossa irmã Márcia. É uma bênção lá, já fui lá, e sempre que posso estarei lá com eles. Graça e paz, irmãos. Muito bom poder estar com mais um pedaço do corpo de Cristo, né? Isso é fantástico. Deus abençoe, pastor Rubão. Pastor Rubão, que falando em amor, que amor que tem esse cara aqui. Esse cara, ele é todo amor. Eu sou muito ministrado pela vida do pastor Rubens. As conversas que a gente tem, não tem tido tempo de ter muitas conversas, mas toda vez que a gente senta para conversar um pouco, a gente vê a graça de Deus através da vida deles. E eu dou glória a Deus por isso, porque vocês têm sido bem acolhidos aqui, com certeza. Deus tem usado a vida desse homem para cuidar desse rebanho. Glória a Deus, pastor. E isso é reino de Deus. Quando o pessoal, a Débora, a Carol, entrou em contato com o pastor Rubens, falando a respeito da questão de trazer o artesanato. O artesanato, o pessoal da igreja tem feito, as irmãs, né, têm se reunido, feito artesanato, e todo o artesanato elas têm doado
parte desse recurso para o Recanto Aba. O que é o Recanto Aba? O Recanto Aba é um sonho que Deus nos deu, um sonho de cuidar de missionários. Eu e minha esposa sonhávamos em ir para o campo missionário. Fomos fazer um treinamento missionário, estava certo já de irmos para o Sudeste Asiático, mas o nosso Deus tem o poder de mudar tudo, porque é tudo para a glória dele, amém? E aí mudou tudo e glória a Deus por isso. E ele nos deu uma chácara. Então o Recanto Aba não é mais um sonho, ele é uma realidade já. Glória a Deus. E eu peço a você, se você quiser conhecer mais, assista o nosso vídeo aí no grupo da igreja e compartilhe aí com seus amigos também, porque a gente crê que aqueles que são cuidados com certeza irão render muito mais no campo, irão render muito mais no reino de Deus, em nome de Jesus. Obrigado, pastor, obrigado, igreja, por nos receber, Deus abençoe. Obrigado, pastor Daniel, Deus abençoe. Irmãos, então tem ali o artesanato e tem também, você pode conhecer o local. Aliás, eu convido você a ir até lá. Pega o telefone comigo do pastor Daniel, combina, vá até lá para você conhecer. De repente você pode servir de alguma maneira naquele local, porque nós somos uma única igreja, amém? Então nós queremos servir uns aos outros, ok? Então você tem essa liberdade toda aí. Agora nós vamos encerrar nosso culto com nossos dízimos e ofertas, e eu quero te convidar a você pegar aí a sua contribuição, não a contribuição que você vai dar para os missionários, a que você vai entregar aqui na igreja, amém? Nós também somos uma igreja missionária, vocês sabem disso, né? 10% da nossa renda vai para missões. O nosso sonho é que 90% da nossa renda vá para missões. E isso vai se realizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu posso estar sentadinho, velhinho aí, do lado de baixo. Mas, com certeza, essa visão vai continuar nessa igreja. Então, ainda 10% é muito pouco, mas é o que nós podemos. Mas nós queremos que isso aumente. Então, pega na sua mão sua oferta, sua contribuição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está nos visitando, fica tranquilo, isso é para os membros da igreja. Amém? Senhor, em nome de Jesus, abençoa a nossa vida financeira, cuida dos irmãos que são os profissionais liberais, aqueles que dependem, que o Senhor envie o serviço, Pai. Que o Senhor envia, Senhor, todo tipo de serviço para esses irmãos. Muito obrigado, Senhor, pelo milagre que nós conseguimos a mesa de som. Muito obrigado, Senhor, pelo milagre que nós estamos construindo aquele hall ali na frente, Pai. Porque tem irmãos que são generosos, Pai. Muito obrigado por isso. Que o Senhor possa multiplicar isso na vida deles, Pai. E eu creio que o Senhor vai fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diz, amém. Pode trazer, colocar ali. E fica de pé também para a gente ir encerrando o nosso culto. Estamos aí com os nossos cultos online ainda terça e quinta. Esteja conosco. E domingo, tanto online como presencial. Amém? Se você quiser usar a maquininha, tem a máquina do Márcio também lá. Pode passar lá também. Amém? Em alguns dos encontros de terça e quinta eu estou ausente, irmãos, porque eu estou ainda trabalhando. Tem muitas formaturas, algumas coisas acontecendo aí nas escolas. Então, por isso, às vezes eu não estou presente. Mas sempre que eu posso, estou. Terça-feira Yara e quinta-feira o Lucas normalmente estão ministrando. Amém? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, Lucas. Também Deus continue te usando. E que nós possamos orar, irmãos. Vamos orar para que essa pandemia demoníaca não chegue até nós. Que cada vez mais nós estejamos livres. Ninguém fique paranoico com essas situações. Cada um faça a sua parte. Mas a nossa esperança está totalmente no Senhor, em mais ninguém. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, quero pedir a Tua bênção sobre cada um dos irmãos. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo milagre que o Senhor fez nessa manhã. E continua, Senhor, abençoando o nosso domingo. Quero que o Senhor cuide, Senhor, principalmente da Júlia, que é a nossa visitante nessa manhã, que ela saia daqui com o seu coração transbordando do amor de Deus, sabendo que ela não está sozinha,
sabendo que ela está sendo cuidada por Ti em tudo que ela necessita, Pai. E cada um dos irmãos, Senhor, nós entregamos cada família diante do Senhor. Nossos irmãos que estão ali com Covid, também nós entregamos nas Tuas mãos e confiamos em Ti em todo o tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e a igreja diz, amém. Estenda a sua mão para o alto, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje e sempre. A igreja diz, amém. Não vá embora antes de tomar um café, não vá embora antes de ver lá o produto dos irmãos, e vá lá e abençoe em nome de Jesus.